Então vamos lá, começando mais uma aulinha de imunologia. Deixa eu pôr vocês aqui, vamos pôr para gravar, iniciar a gravação, deixa eu me deixar grande, destacar-me, destacar, aí, agora deixa eu ver como que tá a luzinha ajustada aqui. Tem que só diminuir um pouquinho. Ter noção da bordinha dela, até onde que ela vai, aqui, aqui. Aí, pronto. É isso aí. Então, bem-vindos para mais uma aula de imunologia. A gente vem falando aí de respostas imunes primárias e secundárias, né, ao longo das 2 últimas semanas. Então, a gente viu que, basicamente, o sistema imune, ele é capaz de reagir, de combater partículas estranhas, podendo desenvolver uma imunidade mais específica ou não. Então, de forma geral, nós podemos dizer que o sistema imune, deixa eu pôr minha abinha de desenho aqui, nós podemos dizer que o sistema imune é formado por 3 linhas de defesa, né? Então, de forma geral, nós podemos dizer que o sistema imune é formado por 3 linhas de defesa. A primeira linha são as barreiras físicas, ações inespecíficas, obviamente, porque é um paredão, é uma barreira física, é um muco, é alguma coisa que vai tentar fazer com que esse invasor nem entre no corpo. Então, a barreira física é aquela proteção para não ter a invasão. A partir do momento que a invasão aconteceu, o corpo vai usar a segunda linha de defesa, que é a defesa inespecífica, aquela defesa que não deixa memória, aquela defesa que segue um padrão geral contra qualquer invasor. Não importa se é vírus, se é bactéria, qual é o vírus, qual é a bactéria, fungo, qual é o fungo, protozoário, euminto, não importa. Um veneno, uma toxina, não importa. Independente de qual seja, espera só um pouquinho que tá vindo um reflexo aqui de fora, vai desencadear a enxaqueca, peraí. Então, independente de quem seja o agente, de quem seja o invasor, a resposta ela segue meio que um padrão, é igual, não tem memória, é uma resposta rápida, porém é uma resposta que muitas vezes está relacionada com a resposta inflamatória, com a geração de uma inflamação. E essa inflamação é desagradável, é dolorida. Toda vez que tem inflamação tem dano tecidual, então o tecido sofre dano, depois vai ter que se recuperar, vai ter que formar um novo tecido. Isso, embora seja eficiente, né, como um sistema imune, eficiente contra um invasor, não é agradável e tem as suas limitações também. Na situação do corpo entender que é importante fazer uma terceira linha de defesa, que é importante fazer a terceira linha, né, que é formada pela resposta específica, então o corpo precisa entender que aquele agente agressor, ele é realmente um agente perigoso, então vale a pena criar memória contra ele. Vale a pena criar células específicas, proteínas específicas para aquele micro-organismo específico, nos moldes dele, que só vai servir para ele numa segunda vez que ele invadiu o corpo. Gasta-se muita energia, mas é uma resposta de altíssima eficácia. Então, se o corpo entende que vale a pena gastar, ele cria essa terceira linha, que é a resposta específica. E essa resposta específica pode basicamente ser dividida em resposta imune primária e resposta imune secundária, né? Lembrando que a primária é o primeiro contato, a secundária a partir do segundo contato. Então, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto contato, a gente chama de resposta imune secundária.
E a cada contato, essa resposta se torna mais eficaz, mais duradoura, mais intensa. São mais anticorpos que agem melhor, que duram mais tempo e num menor espaço de tempo. Então, claro que o rápido chega a um limite, chega uma hora que não chega a ser mais rápido, não tem jeito, né? Mas existe sim um aumento da intensidade dessa resposta, na durabilidade, na eficácia dela a cada contato com o antígeno. Isso tudo para resposta específica, porque essa daqui é sempre igual. Ela não vai ficando melhor ou pior ou mais intensa, não vai. Ela é sempre igual. Certo? Então, nós falamos bastante das diferenças entre resposta imune primária e secundária na semana passada e vimos que quando é importante, né, ter essa terceira linha? Quando o corpo reconhece pumps e dumps que são perigosos, principalmente no caso de resposta específica, principalmente pumps, né, padrões moleculares associados a patógenos, aos micro-organismos, mas os dumps também podem estimular essa resposta específica. Então, o sistema imune inespecífico, essa segunda linha de defesa, reconhece pumps e julga. Ao julgar, ele vê, dependendo desse pump, não, esse pump aqui realmente ele é bem perigoso, vale a pena criar resposta específica. Cria, ou não, tá? Se não, isso aí é casqueiro. Isso aí não é nada não, deixa, isso aí não faz mal nenhum não, a gente dá conta dele, não precisa criar resposta específica não, da próxima vez que ele entrar a gente vai lá, dá um pau nele, destrói, pronto, acabou, morre ali, fica por ali mesmo, tá? Então o sistema imune inespecífico, quem vai julgar e decidir se vai ou não estimular a formação da resposta imune específica. Tudo vai depender dos dumps e pumps que ele encontrar pelo meio do caminho, certo? Falamos disso semana passada. Alguém tem alguma dúvida desse assunto? Alguém não entendeu alguma coisa? Alguém quer que eu recapitule? Lembrando que imunologia a gente tem um combinado, né? Que é matéria dada, matéria estudada, tá, pessoal? Porque vocês vão vendo que uma matéria vai continuando com a aula seguinte. Então, se não entende a aula da semana anterior, vai ficando difícil para continuar com as aulas das outras semanas. Bom, agora então a gente vai começar a estudar de uma maneira um pouco mais detalhada a resposta imune inespecífica, certo? Então, antes de entrar na resposta imune específica, a gente vai entrar e conhecer os detalhes da resposta imune inespecífica. Quem que é essa resposta imune inespecífica? É aquela resposta imune realizada por elementos e células que ficam circulando, procurando pumps, procurando dumps, para caçá-los num sistema ali de vigilância, de alerta contínuo e destruir quando eles entrarem em contato com o corpo. Então, essa resposta imune inespecífica, ela é uma resposta que vai sendo executada assim que um micro-organismo invasor invade o corpo, por exemplo, tá? Eu sempre vou falar, né, agora, nessa parte inicial, micro-organismo, um invasor, mas quando a gente tiver um conhecimento um pouco mais intenso da imunologia, vocês vão ver que às vezes não é assim um invasor, às vezes é alguma coisa própria do corpo, tá? Mas aí, para não misturar agora muita informação, vamos deixar inicialmente esse conceito de invasor, de micro-organismo, depois a gente vai ampliando esse conhecimento, tá certo? Então, a resposta imune inespecífica pode ser feita através de citocinas que estão presentes, né, no sangue, por exemplo, na circulação sanguínea, nos fluidos corporais. Citocinas são substâncias químicas, como se fossem também mensageiros químicos, tá, pessoal? A citocina, na verdade, é um mensageiro químico. A gente tem falado disso lá na fisiologia, né? Mas a citocina funciona como um mensageiro. Ela se liga numa célula e, a partir do momento que ela se liga, a célula executa uma determinada ação, tá? Então, existem várias citocinas. Eu não vou ficar falando muitos nomes aqui para vocês, não faz sentido. A imunologia, ela hoje tem um grau de conhecimento que
tem muitos detalhes que são estudados, mas não cabe a nós, na graduação, ficarmos estudando esse nível de detalhes. Se vocês forem estudar essa matéria pelo Teaser é o autor, tá? Ian R. Teaser é o nome do autor. O livro está na 10ª edição, é um livro de 2019, se não me falha a memória, acho que é de 2019. Então, é um livro bem recente de imunologia, mas que já vai ficando ultrapassado, porque nos últimos 2 anos, com certeza, ainda mais com os estudos da Covid-19, aí muita coisa da imunologia foi descoberta, tá? Mas esse livro, ele já traz uma riqueza de detalhes bem grande. Então, quando vocês estiverem estudando pelo livro, se começar a ler muito nome, aqueles nomes vão entrando na cabeça da gente, são siglas, na verdade, isso gera uma confusão muito grande. Tenta tirar a essência daquela informação, sem se preocupar tanto com nomes. Então, por enquanto, eu vou chamar genericamente de citocinas. São mensageiros químicos relacionados ao sistema imune, nesse momento que a gente está estudando imunologia, né? Então, são mensageiros químicos relacionados ao sistema imune que, de alguma maneira, vão gerar uma resposta benéfica para o corpo no sentido de combater o invasor, certo? Então, existem sim substâncias, mensageiros químicos que ficam circulando, que são capazes de reconhecer e se ligar a pumps e dumps. Mesmo sendo substâncias químicas, essas substâncias químicas têm afinidade por determinados tipos de receptores que estão presentes, né, em micro-organismos, em células danificadas. E a partir do momento que existe essa ligação, alguma reação vai acontecer. Quem são citocinas importantes que eu preciso citar aqui para vocês, que a gente vai estudar alguns detalhes delas, né? Entre as citocinas importantes, tem uma chamada fator de necrose tumoral. Ó os nomes, hein? Alfa. Então, existe o fator de necrose tumoral alfa. Existe a interleucina, ou na verdade as interleucinas. E entre essas interleucinas, a interleucina 1, a interleucina 6... são interleucinas importantes, tá bom? Então, além das citocinas, quem mais que faz essa resposta imune inespecífica? Muitos leucócitos. Então, a parte celular dessa resposta inespecífica, entre esses leucócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, macrófagos, mastócitos, e aí a gente vai estudar cada um deles também. Então, são basicamente as células brancas do sangue. Já eu vou fazer uma revisão de todas essas células, mas são basicamente as células brancas do sangue, exceto linfócitos, porque os linfócitos participam da resposta específica, da terceira linha de defesa. Então, são basicamente os leucócitos, exceto linfócitos, porque os linfócitos participam da resposta específica, tá certo? Tirando ali o linfócito grande granular, mas já a gente chega lá. É o que eu falei, é tanto detalhe, né, que às vezes eu generalizo e omito alguma informação agora, só para não ficar confundindo a cabeça de vocês. E outras substâncias importantes são proteínas, conhecidas como proteínas do sistema complemento, que a gente também vai estudar em detalhes. Tá? Então, nós vamos começar falando dessa resposta inespecífica, estudando as principais citocinas, o que elas fazem, como que elas agem nessa resposta inespecífica, como que elas ajudam a combater esses invasores. Vamos falar das células, né? Quais são os principais leucócitos e como eles agem. A gente já viu lá no comecinho da biofísica, da fisiologia, quando a gente estudou sangue, mas nem todo mundo que está aqui fez ainda essa Físio 1, então eu sempre falo mais dessas células agora voltadas mais para essa parte de resposta inespecífica.
E também vamos falar das proteínas do sistema de complemento, que vocês não conhecem ainda, acredito que vocês nunca tenham ouvido falar, mas é um grupo de proteínas bem importante no desencadeamento aí de toda a resposta imune inespecífica. É algo que existe há milhões de anos, até em invertebrados. Então, são proteínas bem importantes aí na defesa dos seres vivos, tá bom? Bom, agora que eu já sei um resumão, claro que a gente não estuda tudo isso só numa aula, né? Nós vamos passar hoje, semana que vem, talvez a outra ainda falando dessa resposta inespecífica. Então eu vou começar falando com vocês sobre as principais citocinas encontradas aí com relação ao sistema imune. Então, o que são citocinas? Citocinas são substâncias químicas, são mensageiros químicos que ficam circulando, que são formados por diferentes tipos celulares do nosso corpo. Praticamente todas as células do nosso corpo têm algum tipo de citocina que produzem. Porém, as principais citocinas que agem como mensageiros químicos de resposta imune inespecífica são produzidas por células que estão relacionadas ao sistema imune, principalmente células ou do próprio sistema imune, como leucócitos, células brancas, células de defesa, né? Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, macrófago, mastócito e por aí vai. Ou por próprias células danificadas, ou por células que de alguma maneira não têm como papel principal funcionar como uma célula de sistema imune, mas é uma célula que ajuda, que dá uma determinada ajuda aí para uma resposta imune inespecífica acontecer. Mas por enquanto a gente vai chamar de citocina substâncias químicas que estão circulando e que são capazes de fazer o reconhecimento de pumps e dumps. Então, são moléculas, são substâncias, vejam que não são células, são produtos celulares, né? Secreção de células, na sua maioria são proteínas que conseguem se ligar à superfície ali de pumps e dumps, porque essas citocinas têm PRR, receptores de reconhecimento de padrão. Então, a própria citocina tem um receptor de reconhecimento. Vamos supor que essa daqui, ó, é uma proteína. Eu nem vou fazer muito emaranhada para não embaralhar aqui a visão de vocês, tá? Então, vamos supor que essa proteína, ela tem um receptor de superfície, uma proteína. Então, isso é um PRR. Tá muito grossa essa caneta, deixa eu deixar mais fininha. Aí. Então, aqui é um PRR, aqui, ó, é um PRR, um receptor de reconhecimento de padrão. E aí, quando uma célula danificada, uma célula que, aqui, ó, machuquei meu dedo, estão vendo? Se eu machuquei meu dedo, é porque teve uma lesão tecidual aqui, minha mão foi machucada, houve dano tecidual. A célula da minha pele que foi machucada, ela com certeza está liberando moléculas que indicam que um dano celular aconteceu. Então, alguma dessas moléculas se liga aqui, ó. E pronto, essa citocina funcionou como uma molécula que reconheceu um padrão de dano celular. Um padrão de dano tecidual, padrão molecular associado a danos. Poderia ser, por exemplo, que ao invés de se ligar uma molécula, né, deixa eu escolher uma corzinha que não tem, vamos pegar uma bactéria azulzinha aqui, ó. Poderia ser que ao invés de ter essa ligação aqui com a molécula do dano tecidual, houvesse uma ligação com a bactéria. Pode ser que essa citocina seja uma proteína capaz de reconhecer, que tem um receptor de reconhecimento de padrão associado a patógeno e não padrão associado a dano. Também pode acontecer.
Então, como as moléculas, as citocinas, elas são muito diversas, elas ficam lá andando, migrando pelo corpo e elas têm diversos receptores, cada molécula com os seus receptores, mas tem diversos receptores capazes de se ligar a diferentes pumps e dumps. Só que geralmente, como é uma resposta inespecífica, esse pump, esse dump, são pumps e dumps mais comuns a várias, inúmeras bactérias diferentes, por exemplo. Pode ser que esse receptor seja capaz de se ligar a peptidoglicano. Toda bactéria tem peptidoglicano, principalmente as gram-positivas que tem mais, né? Mas peptidoglicano é o constituinte de parede celular bacteriana. Quer dizer, não importa se é Staphylococcus, não importa se é Clostridium, não importa se é Campylobacter, não importa se é Salmonella, não importa qual bactéria é. Tem peptidoglicano, existem citocinas que reconhecem o peptidoglicano e vão se ligar a essa bactéria, vão agir de forma genérica. Diferente do sistema imune específico, que sabe quando é o Staphylococcus, quando é Salmonella, quando é Streptococcus, sabe certinho quem é quem, tá bom? Então, o primeiro passo, as citocinas, elas ficam lá circulando, elas têm receptores de reconhecimento de padrões moleculares, tanto associados a danos quanto a patógenos, e aí, genericamente, encontra alguns desses padrões moleculares e se liga a esses padrões moleculares. Então, quando a ligação acontece, desencadeia-se uma resposta inespecífica. Aconteceu a ligação, é o sinal que o corpo precisa para entender que houve uma invasão, que tem alguma coisa que precisa ser destruída. E aí começam as ações e as secreções de outras células, de outros produtos, de outros metabólitos que vão promover em conjunto a destruição dessa coisinha que precisa ser destruída. Tá? É assim que funcionam as citocinas. Então, vamos ver agora, basicamente, o que faz o fator de necrose tumoral alfa. Essa primeira citocina aqui que eu falei que é importante a gente estudar, ó, fator de necrose tumoral alfa. O que é esse fator de necrose tumoral alfa? Esse fator, ele é liberado basicamente a partir de células sentinela. Quem que é a célula sentinela? O neutrófilo funciona como uma célula sentinela, ou seja, célula sentinela é aquele guardinha que fica rondando tudo, procurando quem quer invadir, quem quer produzir um dano, certo? Então, o fator de necrose tumoral é secretado por basicamente células sentinelas, entre elas células dendríticas, neutrófilos, macrófagos, num estímulo, quando essa célula sentinela se liga a um padrão molecular associado ou a dano ou a patógeno. Então, imagina que aqui eu desenhei uma proteína, uma citocina, mas poderia ser uma proteína presente na superfície de um neutrófilo, por exemplo. Então, o neutrófilo se ligou, o padrão molecular associado, né, ao patógeno se ligou ao receptor de reconhecimento do neutrófilo, e aí esse neutrófilo secretou, por exemplo, o fator de necrose tumoral alfa. Então, esse fator de necrose tumoral alfa vai agir, vai executar várias ações pelo corpo. Por exemplo, Nayá, esse fator de necrose tumoral, ele pode funcionar ativando várias células. Então, ele ativa várias outras células do corpo, células que estão relacionadas ao sistema imune. Principalmente macrófagos, eu abrevio o macrófago dessa forma, tá? Então, principalmente macrófagos, mas também neutrófilos, linfócitos e células que não estão diretamente relacionadas à ação imune propriamente dita, à ação de destruição,
mas são células que, por exemplo, ajudam no reparo de um dano, porque quando tem invasão por patógenos, quando tem um dano celular, esse tecido precisa ser recuperado na sequência. Então, esse fator de necrose tumoral também ativa fibroblastos, que são células importantes, né? Também tem ação no endotélio vascular, principalmente quando tem hemorragia, para ajudar a fazer ali um processo de coagulação, para a hemorragia parar. Também pode atuar em mastócitos, que são células da inflamação. Então, veja que uma das ações do fator de necrose tumoral é ativar células, né? Esse fator é um fator que ativa células relacionadas ao sistema imune, células relacionadas à reparação tecidual. Quando a gente estudar a inflamação propriamente dita, a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso, tá bom? De forma geral, o que o fator de necrose tumoral também pode fazer? O fator de necrose tumoral, vixe, gaguejei agora. O fator de necrose tumoral também ativa a inflamação. Se as cores que eu estou escolhendo, para mim aqui tá nítido, ó. Mas se não tiver muito nítido para vocês enxergarem, me fala que eu ponho cores mais claras, tá? Então, esse fator de necrose tumoral também ativa, também promove a inflamação. De que maneira que o fator de necrose tumoral ativa a inflamação? Estimulando as células inflamatórias a secretar os componentes da inflamação. A gente vai estudar a inflamação e vai ver tudo isso em detalhe. Mas, basicamente, para haver a inflamação, precisa ter liberação ali no endotélio vascular. Faz de conta que isso aqui é um vaso sanguíneo. Aqui são as células que formam a parede do vaso sanguíneo, o endotélio vascular. Essas células precisam se ligar a neutrófilos, a monócitos, para permitir que elas saiam do sangue e venham para o interstício. Isso a gente vai estudar detalhes da inflamação. Consequentemente, o fator de necrose tumoral prepara essas células vasculares, ajuda a preparar para que seja mais fácil essas células que estão no sangue saírem do sangue e virem em direção a esse meio extravascular, a esse interstício, né? Além disso, o fator de necrose tumoral ativa a produção de outras citocinas relacionadas à inflamação. Entre essas citocinas, várias interleucinas. Então, tudo para vocês é muito novo, tudo para vocês é nome diferente, tá? Mas a gente vai estudar com bastante detalhes tudo isso daqui. Só ter um pouquinho de paciência. Mas o fator de necrose tumoral, ele vai ativar a inflamação, é um fator que ativa a inflamação, fazendo com que haja uma maior facilidade dos leucócitos que participam da inflamação saírem do vaso sanguíneo e virem para o meio extravascular e também secretando citocinas como interleucinas, cada uma com seu papel ali no processo de fazer resposta inflamatória. O que mais que o fator de necrose tumoral faz? O fator de necrose tumoral auxilia o reparo tecidual. Então, através da ativação de fibroblastos, através da síntese de colágeno, estimulando, né, síntese de colágeno, estimulando reabsorção óssea. Então, o fator de necrose tumoral também atua dessa maneira. O que mais que o fator de necrose tumoral faz? O fator de necrose tumoral tem efeitos tóxicos. Nossa, quer dizer que ele faz mal para o corpo? Depende. Esses efeitos tóxicos geralmente são importantes quando nós temos que matar determinadas células. Então, é um efeito tóxico para matar células que de alguma maneira vão fazer mal para o corpo. Por exemplo, células tumorais. Então, o fator, ó o nome dela, ó, necrose tumoral,
que é necrose? Necrose é morte de tecido. Então, o fator que faz necrose de tumores tem efeito tóxico para células tumorais. É um efeito benéfico? É. De certa maneira, está destruindo uma célula que teria potencial para provocar um câncer. Mas é uma célula. Então, existe toda uma ação ruim para o corpo por ser uma destruição celular. O melhor seria que não tivesse sido formada essa célula tumoral. É tipo reformar casa, né? Quando a gente está reformando uma casa, primeiro a gente destrói. Aquilo que não presta mais, a gente quebra para jogar fora. Depois vai construir de novo. Mas aquela fase de quebra-quebra é desgastante, para o corpo também. Então, tem uma célula ruim que precisa ser destruída, isso é ruim para o corpo? É ruim, mas precisa acontecer. E às vezes, nesse efeito de ter uma grande destruição celular, o corpo pode entrar em choque séptico, principalmente quando tem destruição de um grande número de bactérias, por exemplo, bactérias gram-negativas, liberando lipopolissacarídeo. Então, o fator de necrose tumoral alfa pode atacar também, pode ajudar na destruição de alguns micro-organismos e estimular a formação de um choque tóxico. Seria um efeito benéfico matar o micro-organismo, mas o micro-organismo, na sua morte, libera substâncias tóxicas. E aí tudo isso vem numa grande concentração no corpo e o corpo pode sofrer com isso, tá? E, de certa maneira, essas ações tóxicas fazem com que a gente tenha aquela sensação de estar doente. Então, um dos fatores que faz a gente ficar com aquele corpo mole, aquele corpo ruim, de não se sentir bem, que parece que dói tudo, que tá cansado, com sono, um dos fatores que fazem a gente ter essa sensação é esse fator de necrose tumoral alfa. O fator de necrose tumoral alfa, ele faz lipólise, ele faz emagrecer. Por isso também que muitas vezes quando a gente tá doente, a gente emagrece. Porque o fator de necrose tumoral, ele tem essa alteração do metabolismo lipídico, ele faz com que haja quebra de gordura do corpo e a gente tem a sensação de estar doente. Ele pode, inclusive, estimular a liberação de substâncias pirogênicas de calor, pirogênico. Piro é calor, né? Show pirotécnico, aquele show de queima de fogos, igual tem lá na praia de Copacabana no Ano Novo. Piro é calor. Então, substâncias pirogênicas são substâncias que fazem com que a temperatura corporal suba. Febre ou hipertermia, depende da situação, mas no caso aqui é febre, tá? Tem desvio do set point, então vai ter febre. Ou seja, esse fator de necrose tumoral alfa também pode induzir a febre. Quando a temperatura do corpo aumenta, fica ruim para os micro-organismos. Os micro-organismos têm a sua temperatura de funcionamento ideal, né, de metabolismo ideal, e a partir do momento que a temperatura sobe, fica ruim pro próprio micro-organismo. Por isso que a febre, de certa maneira, é uma forma do corpo se defender contra a invasão microbiana, tá bom? Então, todas essas ações são só de uma citocina, que é o fator de necrose tumoral. O que mais que o corpo produz como citocina? O corpo também produz a interleucina, que eu abrevio como IL, interleucina 1, e tem um monte de numerozinho, tem a 1, tem a 2, tem a 4, tem a 5, tem a 6, tem a 8, tem a 10, tem a 12, tem a 18, tem um monte de interleucina. Claro que a gente não vai estudar todas, né? Mas a interleucina 1 é uma citocina muito importante também, secretada aí por células relacionadas a esse processo inflamatório como um todo, principalmente macrófago. Macrófago secreta muita interleucina 1, é um importante secretor de interleucina 1. O macrófago também é uma célula sentinela. Então, quando existe ali, nesse processo de captura de pumps, né, de contato com pumps, de contato com dumps, aí macrófagos e outras células secretam aí a interleucina 1. O que a interleucina 1 faz? A interleucina 1 mexe com o corpo inteiro. Entre as ações da interleucina 1 estão sono, febre, diminuição de apetite,
que é aquela sensação que também o fator de necrose tumoral alfa faz. Nossa, eu tô doente, quero ficar quietinho, me deixa aqui na minha cama, não me acorda, me deixa quieto, não quero tomar banho, não quero comer, não quero nada, quero só dormir. Não tô com fome. A interleucina 1 também faz isso. O que mais que a interleucina 1 vai fazer? Também a interleucina 1 promove a inflamação. A interleucina 1 também vai ajudar naquela migração de leucócitos para sair do vaso sanguíneo e chegar lá no outro lado, né, no meio extracelular. Também estimula a reabsorção óssea, também estimula a ação de fibroblastos. Então, não só inflamação, como dano celular e depois reparo celular, tipo na reforma. Primeiro quebra e depois constrói. Então, a interleucina 1, ela estimula a ação de colagenases, elastases para destruir o tecido que foi danificado. Então, acaba de limpar, destruir no sentido de limpar a área. Então, pega aquela região que está danificada, destrói tudo, limpa tudo, arranca tudo. Depois, reconstrói. É a parte do reparo celular, do reparo tecidual. Então, nessa parte de reparo, aí células vão secretar, principalmente os fibroblastos, né? Com secreção de colágeno para preenchimento do tecido. Existe na sequência uma neovascularização, então novos vasos sanguíneos vão se formando ali na região para trazer nutrientes, para trazer oxigênio, para ajudar na recuperação, na regeneração desse tecido. Essa parte toda aqui, ó, é ação em sistema nervoso central, tá? Como nas interleucinas ali. Também a interleucina 1 tem o efeito de matar células tumorais. Tem esse efeito citotóxico de matar células tumorais. Tem efeito de ativar leucócitos de forma geral. Então, a interleucina 1 ativa as células de defesa do corpo, as células brancas de forma geral. Então, vejam que são ali várias ações relacionadas ao sistema imune, sempre reparo tecidual depois de um dano ter acontecido, né? Tanto o fator de necrose tumoral quanto interleucina 1 e a própria interleucina 6, pessoal. Para a gente finalizar essa parte de citocinas, né? Então, a própria interleucina 6 e outras do corpo também tem efeitos aí relacionados à inflamação, mas a interleucina 6, ela tem um papel que as outras não têm de forma tão direta. A interleucina 6, ela estimula linfócitos e vai começar a gerar nesses linfócitos a formação de uma resposta específica, uma terceira linha de defesa. Então, a interleucina 6 é um daqueles fatores da inespecífica que vai agir para formar a resposta específica. Lembra que quando alguém invade o corpo, a resposta inespecífica vai acontecer. Quem que é a resposta inespecífica? Basicamente a inflamação. Então, as características da inflamação que a gente ainda vai estudar e as ações do complemento e essas citocinas relacionadas à inflamação, elas estão agindo. Pode ser que seja importante criar a resposta específica. Nesse caso, a interleucina 6 vai participar. Então, quando é importante que haja a formação dessa resposta específica, essa interleucina 6 atua e vai gerando o processo de estimulação de linfócitos, tanto linfócitos T quanto linfócitos B, para a formação da resposta imune celular e formação da resposta imune humoral, gerando ali a resposta específica, certo? Então, as citocinas vão agir dessa forma, tá? O que mais que tem de substância importante aqui? Tem outras substâncias chamadas mediadores da inflamação. Quem são esses mediadores da inflamação? São substâncias como histamina,
Vocês já ouviram falar da histamina, né? Quem tem alergia, principalmente, já cansou de ouvir falar da histamina. A gente fala assim, nossa, eu tô com alergia, deixa eu tomar um antialérgico. Vários antialérgicos são antihistamínicos. O que é a histamina? A histamina é uma citocina também, é uma citocina secretada principalmente por mastócitos e basófilos, mas principalmente por mastócitos, que vai gerar uma série de ações, de alterações no corpo de um indivíduo. Por exemplo, vai gerar broncoespasmo. Então, quem tá com histamina geralmente não consegue respirar direito, vai dando aquela sensação de sufocamento. A histamina provoca produção de mucos pelo corpo. Então, o nariz começa a escorrer, o olho começa a lacrimejar. Esse excesso de secreção de fluidos corporais, principalmente relacionados ao sistema respiratório, vias aéreas, também é ação da histamina. Muitas vezes a histamina faz a gente se coçar. Então, aquela sensação de coceira que vem das alergias também estão relacionadas à histamina, né? E a histamina, ela produz vasodilatação em algumas regiões do corpo. Por isso que a gente fica vermelho quando está com um processo alérgico. Então, existe esse processo de vasodilatação de alguns vasos sanguíneos do corpo também, tá? Então, a histamina é um dos mediadores da inflamação. A serotonina também é outro mediador da inflamação. Geralmente, as serotoninas, elas podem produzir vasodilatação em alguns animais, em algumas regiões, ou vasoconstrição em outros. Tem ações diversas que a gente não vai entrar em detalhes agora, mas também é uma substância que vai, de alguma maneira, gerar um processo inflamatório, fazer parte de um processo inflamatório. O processo inflamatório tem uma série de características, nós vamos estudar. Por enquanto, eu tô falando só das substâncias, tá? Mas a serotonina também ajuda nesse processo aí de inflamação, na destruição de patógenos. A serotonina, pessoal, é um derivado de proteína, tá? É produzido aí em algumas células do corpo, também mastócitos, basófilos. Outros mediadores da inflamação que são bastante importantes, vocês vão ouvir falar muito deles na disciplina de farmacologia. São os derivados do ácido araquidônico. Araquidônico, apesar de parecer coisa de aranha, né, de aracnídeo, não é com C mudo, tá, pessoal? É com Q-U-I. Então, quem que é esse ácido araquidônico? Lembra dos fosfolipídios da membrana celular? Aquela dupla camada de fosfolipídios? Quando esses fosfolipídios sofrem a ação de uma enzima chamada fosfolipase, que quebra fosfolipídios, deixa eu pegar um slide em branco aqui. Então, os fosfolipídios, esse acento ficou no lugar errado. Os fosfolipídios da membrana celular sofrem a ação de uma enzima chamada fosfolipase, num processo de dano, de destruição celular, e a partir desse fosfolipídio quebrado pela fosfolipase é formado o ácido araquidônico. E aí o metabolismo do ácido araquidônico pode continuar. Então, o ácido araquidônico pode continuar sendo quebrado pela via chamada via das lipoxigenases, né, que são enzimas formando leucotrienos e lipoxinas, e também pode ser formado pelas vias das ciclooxigenases, as prostaglandinas, os tromboxanos,
os tromboxanos e as prostaciclinas. Então, depende se a via é a via das ciclooxigenases ou se é a via das lipoxigenases. Lipoxigenases. Lembra que o que é ase geralmente é enzima, né? Então, imagina agora uma célula que foi degradada. O fosfolipídio dela é degradado por uma enzima chamada fosfolipase. A partir dali, forma-se ácido araquidônico. O que vai continuar a quebra do ácido araquidônico pode ser uma enzima dessa categoria ou dessa categoria. A partir daí, são formados leucostrienos, lipoxinas, prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclinas. Todas essas substâncias aqui são chamadas substâncias pró-inflamatórias, que vão gerar uma resposta inflamatória. Entre essas ciclooxigenases, tem uma importante que se chama COX-2. Vocês vão ouvir falar muito dessa COX-2 em farmacologia, né? Então, é uma enzima que está participando de uma resposta inflamatória, que está estimulando uma inflamação, certo? Então, qualquer célula danificada de qualquer parte do corpo estimula uma inflamação. Por isso que a gente fala que o dano tecidual é algo que já leva a um processo inflamatório. O fato de uma célula do corpo sofrer um dano vai, de alguma maneira, criar essas substâncias que são pró-inflamatórias, que levam a um processo inflamatório, certo? E ainda, continuando, outras substâncias importantes relacionadas à inflamação são substâncias chamadas ativadoras de coagulação, que também acontece todas as vezes que um dano tecidual acontece, principalmente células de vaso sanguíneo. Então, quando células são destruídas, são lesionadas, elas estimulam substâncias relacionadas à formação de coágulos, principalmente estimulando os fibroblastos a produzirem fibrina. A fibrina forma um coágulo. E por que esse coágulo é importante? Vamos supor que aqui é um vaso sanguíneo que se rompeu. Quando esse vaso sanguíneo se rompe, fica um processo de hemorragia. Então, eu preciso que ele se feche para a hemorragia parar. Tá, mas o que isso tem a ver com resposta imune, invasor? Quando o micro-organismo chega aqui, a presença dele também estimula a formação de coágulos, porque aí o coágulo vai formar como se fosse uma gelatina nessa região, para o micro-organismo ficar preso ali e não começar a se espalhar pelo corpo. Então, existe ativação de formação de coágulos quando existe um processo infeccioso, quando existe um processo inflamatório. E esse é um dos maiores perigos. Já vai, Luiz Felipe. E esse é um dos maiores perigos que acontecem na Covid-19, porque tem micro-organismo que estimula muito o processo de formação de coágulos, tem micro-organismo que estimula menos. Esses micro-organismos que são muito potentes na formação de coágulos podem gerar um quadro chamado coagulação intravascular disseminada. Ou seja, muitos coágulos disseminados pelo corpo. Isso é chamado de CID. Coagulação intravascular disseminada. Detalhe, não tem nada a ver com aquele CID, que é o Código Internacional de Doenças. Quando a gente pega um atestado no médico, ele coloca lá CID 850. Não tem nada a ver, tá? Esse CID aqui é de coagulação intravascular disseminada. Então, o próprio fato do corpo entender que tem um pump, que tem algum dump em alguma região, principalmente dump, né? Quando tem lesão de vaso sanguíneo, e pump, quando é a presença da bactéria propriamente dita, ele vai estimular a formação desses coágulos no local onde existe o micro-organismo, no local onde houve o dano tecidual. Pode perguntar, Luiz Felipe.
Peraí que eu não tô te ouvindo. Tento falar um pouquinho mais alto. Luiz Felipe, não tô ouvindo. Não tô ouvindo. Não sei se você tá falando. Não tô ouvindo. Deixa eu ver, cadê vocês aqui? Tá, ele mandou chat. A formação de coágulos por micro-organismo pode criar um trombo? Pode. Trombo é esse coágulo, né? O trombo e coágulo são sinônimos. Ah, não tem problema. No microfone não tem problema. Trombo e coágulo são sinônimos. Então, tanto faz eu falar trombo ou coágulo. A coagulação intravascular disseminada é a formação de trombos de forma disseminada, tá? Paralisia de vascularização. Sim, o coágulo também pode gerar paralisia de vascularização, na verdade, de circulação, né? Então, vamos desenhar aqui um vaso sanguíneo, ó. Isso daqui é um vaso sanguíneo. O sangue tem todo esse espaço para passar, né? Aqui são as células endoteliais do vaso sanguíneo, lá por toda a sua extensão. Então, o sangue tem todo esse espaço para fazer o seu fluxo. Se por algum motivo houve um processo de lesão aqui, ó. Então, houve uma ruptura aqui. Houve uma ruptura aqui. O vaso sanguíneo se rompeu. O sangue está extravasando. Para não ter uma hemorragia até esgotamento sanguíneo de dentro de vaso e morte, forma-se um coágulo aqui, pela ação de agregação plaquetária. Esse coágulo, ele vai, num determinado momento, virar algo extremamente firme, quando tem o depósito de fibrina, que é a parte final de formação desse coágulo. Mas veja que esse coágulo resolveu o problema, que era a hemorragia. Mas ele criou outro problema, que é a diminuição desse diâmetro do vaso sanguíneo. Então, esse coágulo, ele está atrapalhando o fluxo sanguíneo. Na hora que ele foi criado, ele era importante para o animal não morrer de hemorragia. Mas, de uma certa maneira, vai chegar um momento que esse coágulo tem que ser dissolvido. Esse momento acontece quando existe o reparo da parede do vaso sanguíneo. Então, reparou o vaso sanguíneo, existem a ação de enzimas que degradam coágulos e esse coágulo vai se desmanchando, vai se fragmentando em pequenos pontinhos que vão ser excretados do corpo, de alguma maneira vão ser eliminados do corpo. O problema é quando a gente começa a ter mas o problema é quando existe a liberação desse coágulo inteiro antes dele ter sido fragmentado. Então, se por algum motivo esse coágulo se soltou, lembrem-se que um vaso sanguíneo vai sofrendo ramificações e esses raminhos vão ficando cada vez mais estreitos para formar os capilares. Se esse coágulo for maior que o diâmetro de uma parte dessa vascularização, ele vai bloquear o fluxo sanguíneo. Então, aqui, nesse vaso, que ainda era um vaso de grande calibre, houve espaço para o sangue passar. Não houve um bloqueio de circulação, mas dependendo onde esse coágulo vai parar, ele pode bloquear a passagem de sangue para todo um tecido que precisa desse sangue para receber oxigênio e nutrientes. Então, esse tecido aqui, ele vai morrer por falta de nutrientes, por falta de oxigênio. Isso é o que a gente chama de isquemia, né? Um acidente vascular cerebral isquêmico, por exemplo. Uma parte do cérebro morre. Então, a sua pergunta, o trombo pode gerar parada de vascularização? Pode, dependendo do tamanho do vaso sanguíneo e do tamanho do trombo. Mas trombo e coágulo eu posso usar como sinônimos, tá bom? No processo inflamatório, quando eu tenho aqui micro-organismos, né, vai haver a formação desse coágulo, desse edema, no meio extravascular, no meio de fora, ali no interstício celular, para tentar segurar o micro-organismo aqui, para segurar o micro-organismo aqui. Dentro do vaso sanguíneo, o risco é maior, tá? E
Às vezes acontece de uma coisinha bobinha, bestinha, que a gente nem tá nem aí para ela, gerar um coágulo e depois de alguns anos esse coágulo se solta e a gente vai ter um AVC. Acontece, por exemplo, quando a gente bate a cabeça, às vezes uma batida besta que a gente sofre, ai, doeu, né? Fica um galo ali, põe um gelinho e nem toma remédio, nem vai no hospital, mas forma-se um coágulo ali, porque houve um dano tecidual, houve uma lesão e às vezes depois de alguns dias, em outros casos em meses, em outros casos em anos, ele pode se soltar pelo fato dele não ter sido degradado por algum motivo e gerar um AVC, né? Isso acontece com uma frequência maior do que a gente imagina, tá, pessoal? Acontece com uma frequência relativamente grande. Então, as pessoas que têm AVCs, os isquêmicos, né? Muitas vezes esse coágulo, ó, é coisa lá de trás. Coisa lá de trás que por algum motivo ele não foi dissolvido, ele ficou preso e um momento ele se soltou e chegou num capilar de pequeno calibre, capilar é de pequeno calibre, né? Mas chegou numa região ali vascular de pequeno calibre e entupiu dali para frente e ninguém mais recebe sangue, tá? Alguns micro-organismos provocam formação de trombos, entre esses micro-organismos, vários vírus, né? Então, às vezes, um dos maiores perigos do vírus é, primeiro, a resposta inflamatória que ele provoca. Vejam que numa resposta inflamatória tem substâncias pró-inflamatórias, tem mediadores da inflamação, tem substâncias que estimulam imunidade adaptativa e tem substâncias que destroem células, não só células tumorais. A ideia é destruir só células tumorais, mas às vezes começam a destruir as nossas próprias células, né? E aí a gente morre pela ação do sistema imune, mais do que pela ação. Claro que quem desencadeou isso foi o vírus, lógico que é o vírus, mas não é um efeito direto do vírus, é um efeito do sistema imune tentando combater o vírus. E parece aí, pela patogênese que se conhece da Covid-19, que o coronavírus faz isso, né? Ele estimula muita coagulação intravascular disseminada, por isso quem tem coronavírus tem chance de ter AVC, e ele também desencadeia aí uma inflamação acentuadíssima. E a gente viu que no processo inflamatório tem destruição tecidual, tem mudanças de vascularização, tem dificuldade respiratória quando compromete a inflamação, quando tem inflamação no pulmão. Enfim, a gente vai falando mais disso, tá? Mas então, são ainda, né, ativadas substâncias de coagulação e também são ativadas as proteínas do complemento, mas aí a gente vai falar de proteínas do complemento num outro momento, tá? Numa outra oportunidade vai ter aula só do complemento, mas são proteínas que de alguma maneira vão também fazer inflamação e vão estimular a fagocitose e uma série de ações. Então, citocinas, o que a gente ia falar era isso, tá? Basicamente aí de uma forma muito rápida, muito resumida, as principais ações das citocinas. Agora eu vou fazer com vocês uma revisão dos leucócitos para a gente começar a estudar os leucócitos relacionados à inflamação. Embolia é o nome para um vaso que foi obstruído por um coágulo ou um coágulo que pode obstruir um vaso. Mateus, assim, ó, ao pé da letra não sei te falar, mas a gente costuma chamar de embolia, até onde eu sei, a situação. Então, o que é embolia pulmonar? É quando por algum motivo houve uma substância, um coágulo, não necessariamente coágulo, mas pode ser, por exemplo, uma gota de gordura, né? Um ar, pode ser ar, que de alguma forma obstruiu uma passagem, obstruiu circulação sanguínea num tecido. Por que eu falei que pode ser gordura, pode ser ar? Quando a gente vai para o hospital tomar soro, vocês devem lembrar, acho que vocês já devem ter tomado soro, que o frasquinho de soro acaba e vai ficando um espaço vazio ali, de ar, literalmente. Eu não posso permitir que esse ar entre dentro do vaso sanguíneo, porque se ficar gás dentro do vaso sanguíneo,
Aqui era para ter sangue. Se ficar uma bolha no meio desse sangue, essa bolha pode ter o efeito de um coágulo. Não é um coágulo, porque coágulo é um aglomerado de plaquetas amarrado com uma rede de fibrina. Então, não é fisiologicamente um coágulo, mas vai ter o efeito de um coágulo causando um entupimento. Então, essa é uma situação chamada de embolia por gás, por uma bolha, né? Às vezes a embolia pode acontecer, por exemplo, falar alguma coisa que vocês já usam para a vida de vocês. Relação sexual durante menstruação. Se a menina não se importar de estar menstruada, tem problema ter relação sexual? Tem problema. Durante a menstruação tem. Porque o fato do pênis entrar e sair da vagina leva ar lá para dentro. Leva ar. E esse ar, no momento da menstruação, o que é menstruação? É a parede do útero se descolando e indo embora. Então, tem vários vasos sanguíneos que se rompem, por isso que sangra, né? É o endotélio uterino sendo arrancado de dentro do útero, porque não teve gestação. Então, eu preciso trocar esse tecido para preparar o útero para uma próxima provável gestação. Então, nesse momento da relação, o fato do pênis entrar e sair da vagina pode levar ar lá para dentro. E esse ar pode entrar nesse vaso sanguíneo que está rompido e criar uma embolia. Isso é sério, é perigoso. Então, não devemos ter relação sexual durante a menstruação com o risco de ter embolia, certo? É um fato real que pode acontecer. Então, seria uma embolia por ar. Outro tipo de embolia pelo ar. Alguém injetar ar dentro de uma veia. Eu vou aplicar uma injeção endovenosa. Não tirou o ar da seringa, não tirou o ar da agulha. Por isso que a gente vê lá que quando alguém vai dar uma injeção na gente, vai apertando o êmbolo da seringa até cair uma gotinha. Porque é sinal que eu tirei o ar. Porque se eu injetar, eu vou injetar ar dentro do vaso sanguíneo. Posso criar uma embolia. E vocês vão aprender mais outras formas, tá? Mas para fechar, embolia por gordura. No tecido ósseo, ali na medula óssea, tem gordura. Principalmente em animais mais velhos, em pessoas mais velhas, né? Vai ficando gordura entremeada ali no meio da medula óssea. Quem sofre acidentes, que tem fraturas múltiplas, pode morrer por embolia. Porque quando um osso se fragmenta, quando um osso quebra, pode liberar gotículas de gordura. E a gente sabe que muitas vezes a fratura óssea lesiona os tecidos que estão ali, né? Tem musculatura que está aderida nesse osso, tem vaso sanguíneo no meio da musculatura, na própria medula óssea ali. Então, essa gotícula de gordura pode entrar dentro desse vaso sanguíneo e promover embolia. Por isso que quem quebra fêmur, ainda mais em pessoas de mais idade, às vezes quebrou o fêmur e morreu por embolia. Morreu por embolia. Não é só o trombo do coágulo, mas também da gotícula de gordura. Tá? Mas aí depois vocês vão aprender outras coisas relacionadas a isso. Luiz Felipe. Metaplasia ocorre por resposta de sistema imune incorreta ou por dano tecidual de agentes externos, por nenhum desses dois? Não vou saber te falar agora, Luiz Felipe, o que pode levar à metaplasia, tá? Se pode ser, se não pode ser, eu vou precisar pesquisar e depois a gente conversa sobre isso. Deixa eu marcar aqui para eu não te dar a informação equivocada, mas realmente agora eu não vou saber te falar sobre essa metaplasia. Deixa eu marcar aqui para não esquecer. Metaplasia, tá? Aí depois a gente conversa melhor sobre isso, pode ser? Matheus, beleza? Entendeu? Então, já a gente volta a falar aí, já não, né? Numa outra aula a gente volta a falar da metaplasia, tá? Bom, então, voltando aqui agora pro sistema imune, quando a gente fala dessas respostas, né, de inflamação, a gente não pode deixar de falar das células da inflamação. Quem são células da inflamação? São várias, mas com certeza, neutrófilos,
macrófagos. Vixe. Macrófagos. Macrófagos. É engraçado como a gente pensa uma coisa, o cérebro faz a gente fazer outra, né? Neutrófilos, macrófagos, basófilos, eosinófilos, mastócitos. Nossa, Nayá, quase todo mundo faz inflamação? Sim, depende do momento, quase todo mundo faz inflamação. A primeira célula que vai começar a desencadear um processo inflamatório, a primeira que chega num local de uma invasão microbiana é o neutrófilo. O neutrófilo é muito rápido para fazer essa chegada. Em 1 minuto, às vezes menos de 1 minuto, 2 minutos, o neutrófilo já está lá. Então, vamos supor que entrou um espinho no meu dedo, uma ferpinha do cabo do rodo, na hora que eu estava lavando o quintal. Então, entrou aquela ferpinha lá do cabo do rodo. Em 1 minuto, 2 minutos, já tem neutrófilo lá. Porque o neutrófilo já percebeu que tinha uma invasão, que tinha um corpo estranho. Certo? E aí começa a ficar lá vermelho, latejando, que são sinais aí da inflamação. Então, para a gente lembrar um pouquinho essa parte celular, ou para quem não teve, né, ter essa parte celular, eu vou comentar com vocês quais são os tipos de células sanguíneas. De novo, eu sei que quem já fez fisiologia já viu, mas como nós estamos agora na disciplina de imunologia, eu preciso que todos vocês tenham em mente todas essas células, e eu sei que pode ser que tenha alguém aqui que não tenha feito a biofísica 1. Quem fez e já viu vai recordar, vai relembrar, porque eu preciso dessas células bem lembradas aqui na cabecinha de vocês, tá? Então, vamos lá. O sangue, ele é formado por uma parte de água e por parte sólida. Quem que é a parte de água do sangue? É basicamente o plasma. Aqui no plasma tem água, tem proteínas, tem substâncias que ficam ali em solução, sais minerais, né? Isso pra gente não interessa agora. Além da água, no sangue tem uma parte sólida. Quem é essa parte sólida? São as células que ficam, que a gente fala em suspensão, né? Que eu consigo separar. São as células e são os elementos figurados. Quem são os elementos figurados? Plaquetas. Quem são as células? Células vermelhas e células brancas, certo? Hoje nós vamos falar das células brancas. Então, as células vermelhas são as hemácias, também chamadas de células vermelhas, também chamadas de eritrócitos, é tudo sinônimo. Hemácias, tudo sinônimo. Então, célula vermelha, hemácia, eritrócito, tudo sinônimo. Essas células têm todas as suas funcionalidades, mas basicamente, de forma bem resumida, a gente fala que essas células fazem transporte de gases, né? Levando oxigênio para uma célula que precisa do oxigênio para fazer metabolismo e levando embora dessa célula o CO2 formado a partir do metabolismo, levando esse CO2 para ser eliminado pelas vias respiratórias. Então, as hemácias, quando passam pelos pulmões, fazem a troca, deixando o CO2 e capturando o oxigênio, leva para o tecido. Chegando no tecido, deixa o oxigênio e pega de volta o CO2 que foi produzido ali no metabolismo, aí vai lá para o pulmão. Joga o CO2 embora, pega o oxigênio, leva para tecido, deixa o CO2 entrar na hemácia, captura o CO2 e deixa lá o oxigênio para essa célula fazer o seu próprio metabolismo. Então, a hemácia funciona como uma célula de transporte de gases, em resumo, é assim. Plaquetas. As plaquetas não são células propriamente ditas, são elementos figurados, né? São pequenos fragmentos derivados ali dos megacariócitos. Então, a célula em si é um megacariócito, essa célula megacariócito vai como se fosse soltando pequenos fragmentos que a gente chama de plaquetas.
Em síntese, a plaqueta, ela faz coagulação sanguínea. É o principal papel dela, fazer coagulação sanguínea. Mas também pode fazer inflamação. Tem fatores plaquetários relacionados à inflamação e na aula de inflamação a gente vai falar sobre eles. Não vai ser agora também, certo? Quem é o outro grupo de parte sólida? As células brancas. As células brancas são chamadas também de leucócitos. Então, leucócito é o nome genérico para as células brancas sanguíneas. Todas as células de defesa estão circulando? Não, tem célula de defesa que não está circulando. Tem célula de defesa que fica mais no tecido, que a gente não encontra na circulação no sangue, que não fica circulando dentro do sangue. Macrófago é um exemplo. Macrófago não fica circulando. Quem fica circulando é o monócito, que é o macrófago jovem, que é o precursor do macrófago. Então, o monócito fica circulando. Mastócito fica circulando? Também não. Mastócito fica nos tecidos, não fica circulando na circulação, né? Mas o basófilo, que tem efeitos semelhantes a mastócitos, o basófilo fica circulando. Então, vamos falar um pouquinho dos leucócitos. Qualquer célula branca do sangue é chamada de leucócito. Quem que eu encontro na circulação sanguínea de leucócito? Eu encontro neutrófilo, eu encontro eosinófilo, eu encontro basófilo, eu encontro monócito, eu encontro linfócito. Então, esses são os 5 tipos de leucócitos que eu encontro circulando, que ficam no sangue. O que eu fiz de cor separada? Óbvio que tem diferença, né, de uma certa maneira entre eles. Tem várias diferenças entre eles, mas se eu fosse pensar na presença de grânulos citoplasmáticos, eu diria que essas células aqui são granulares e que essas células aqui são agranulares. Então, se eu fosse pensar numa maneira aí de gerar, de separar em 2 categorias, relacionando essas categorias à presença ou não de grânulos citoplasmáticos, eu classificaria dessa forma. Então, neutrófilo, eosinófilo e basófilo são granulares, enquanto monócitos e linfócitos são agranulares. A grosso modo, é assim que a gente separa. Todas essas células são derivadas da medula óssea. Tá, pessoal? Então, existe um precursor comum lá na medula óssea, existe um precursor comum, uma célula tronco, né? Uma célula tronco hematopoética, ou seja, uma célula tronco. Deixa eu só escrever, senão eu vou escrever coisa errada. Hematopoética. Uma célula tronco, né? Que vai dar origem a diversos tipos sanguíneos. E aí, essa célula tronco hematopoética pode passar pelo sistema eritroide e a partir dali formar uma hemácia, né? Pode formar através do megacariócito uma plaqueta e pode passar pelo sistema mieloide. Peraí que não vai dar certo aqui, mais certinho. Pode passar também pelo sistema mieloide e pode ainda passar pelo sistema linfóide. Ou seja,
É todo mundo mesmo precursor comum. Mesma coisa ali, o mesmo precursor. É como se eu pegasse um ovo na minha geladeira, colocasse na água para virar ovo cozido, colocasse na frigideira com bastante óleo para virar ovo frito, ou fizesse um mexidinho de ovo. Vejam que o precursor é o mesmo e eu tive 3 coisas diferentes a partir desse precursor. Certo? É assim que vai funcionar com a célula precursora hematopoética comum. Dependendo de como ela passa, em qual sistema ela passa para sofrer uma maturação, ela vira hemácia ou vira megacariócito, que vai dar origem à plaqueta. Ela vira linfócito, passando pelo sistema linfóide, ou vira neutrófilo, eosinófilo, basófilo ou monócito, passando pelo sistema mieloide. Certo? Então, todas elas vieram de um precursor comum. Tá, então eu já sei que tem neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito e linfócito. Essas 4 células que eu tô fazendo setinha vermelha aqui, ó, são todas células relacionadas à imunidade inespecífica. Todas elas são células relacionadas à imunidade inespecífica. Essa daqui é relacionada, na maioria das vezes, à imunidade específica. Então, vamos só falar um pouquinho desses linfócitos. Aí, depois a gente vai entrar em bastante detalhes. Deixa eu voltar nesse slide primeiro aqui, ó. Vou dar uma pequena explicação para vocês sobre linfócitos, mas como ele é de imunidade específica, a gente vai demorar a voltar a falar deles. Porque nós estamos estudando nessa primeira parte da imunologia, a partir de hoje, né? Nós começamos a estudar como funciona a resposta inespecífica. Então, a gente vai demorar um pouquinho para falar de linfócitos. Por isso que eu vou começar por ele agora. Só para dar uma exemplificada. E a partir da semana que vem, a gente vai detalhar a ação de neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito, que é resposta inespecífica. Hoje não dá tempo da gente começar, tá? Mas vamos lá. Quem são esses linfócitos? São células que, na maior parte das vezes, fazem resposta imune específica. Lembrando que essa resposta imune específica pode ser celular, feita pelo T citotóxico, ou pode ser humoral, feita por anticorpos. Então, basicamente, os linfócitos podem ser divididos em 2 grandes categorias: linfócitos B e linfócitos T. Tem só essas categorias? Não. Tem um linfócito chamado linfócito grande granular, ou sinônimo, tá? É outro nome para a mesma célula. Natural killer, matador natural. Esse daqui faz resposta inespecífica. Vejam que ele é granular. Ele até sai desse agranular, ó. Ele é granular. Mas a gente não encontra na circulação também, tá? A gente só encontra nos tecidos, certo? Por isso que as células que estão no sangue, na circulação, são essas 5 aqui, a gente divide dessa maneira. Porque os linfócitos que estão na circulação são os linfócitos B e T, e esses são agranulares e esses são de resposta específica. Então, o linfócito B é um linfócito que vai fazer produção de anticorpos e também pode se transformar em célula de memória. O linfócito T pode ser um T citotóxico, esse C é de citotóxico, a gente chama de TC, citotóxico. Ele pode ser um TA
que é de auxiliar. E aí tem T auxiliar 1, T auxiliar 2, T auxiliar 0, T auxiliar 17. Aí tem várias subcategorias de T auxiliar. E ele pode ser um T regulador, que é um T que vai ajudar a dizer assim, chega, já tá bom, já fez resposta imune, já destruiu o que tinha que destruir, chega agora de matar, dá um tempo, já matou todo mundo, pode parar de atirar, guarda as armas. O T regulador vai fazer isso. Então, e tem os T de memória, né? Porque a específica sempre deixa memória, certo? Então, os linfócitos B produzem anticorpos. Primeiro, eles se diferenciam em plasmócitos. O plasmócito produz anticorpo, mas o B vira plasmócito que produz anticorpo, vira B de memória. O T pode ser um T citotóxico, um T auxiliar, um T regulador e um T de memória. Esse T citotóxico vai agir contra antígenos endógenos. O T auxiliar é o começo da resposta específica. Então, o T auxiliar pode estimular o B, pode estimular o T citotóxico. Aí, como eu falei para vocês, é muito complexo, vai ter uma aula disso. O T regulador vai parando tudo isso. E o T de memória é o que fica guardado para o próximo encontro, ter tudo muito mais rápido, acontecer tudo de forma mais rápida. Certo? Então, de linfócitos, o que nós vamos ver por enquanto é isso. A gente não vai entrar em detalhes sobre linfócitos, certo? Só vamos, por enquanto, entender que, basicamente, o linfócito B de bola atua contra antígenos exógenos, formando resposta imune humoral. O T citotóxico atua contra antígenos endógenos, causando resposta imune celular. E o linfócito grande granular faz resposta inespecífica, principalmente contra células tumorais e células infectadas por vírus, mas de forma inespecífica, tá? Então, basicamente, ele atua contra células tumorais e contra células infectadas por vírus de forma inespecífica. Guarda, dobra a página, põe um clipe. Já, daqui a algumas semanas a gente volta nesse ponto. A partir da semana que vem, nós vamos estudar todas as características de neutrófilos, como que eles participam da resposta imune, como que eles fazem fagocitose, como que eles destroem o antígeno que foi capturado, né? Como eu falei para vocês, é diferente daquela visão que a gente teve na físio. Nós vamos falar muito dele como célula do sistema imune, tá? Idem para eosinófilo, basófilo e monócito. Principalmente no monócito, quando ele vira macrófago, né? Porque o monócito em si não faz nada. O monócito só sai do sangue para entrar no tecido. Aí, quando ele entra no tecido, ele se transforma no macrófago e aí sim o macrófago executa as ações. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aí? Então, a gente para aqui nessa divisão para começar lá a partir da semana que vem a falar de cada uma dessas células e já como elas vão gerando uma resposta inflamatória. Tá bom? Beleza? Então, pessoal, obrigada aí da participação de vocês. Era isso que a gente tinha para ver hoje. Oi, pode perguntar.